Agora a gente vai dar sequência, mas em um outro capítulo. E aí eu estou querendo puxar aí a lembrança dos irmãos para saber se alguém sabe qual capítulo de Daniel que a gente vai tratar sobre essa questão aplicativa do que Daniel fez, como sendo aquilo que a gente também precisa fazer. Vamos lá, de 12, qual? O Eliseu já acertou. Vamos lá, dou-lhe uma. 12? Não. Um pouquinho antes? Não. Hã? Quase lá. Aí. Ainda bem que não são 150, né? Divisões, que senão ia demorar. Capítulo 9, irmãos. Nós vamos aqui relembrar, olhando para o texto, essa questão de aplicação, depois de vermos tudo aquilo que a gente observou no capítulo 8, no capítulo 9 também, capítulo 11 e capítulo 12. Veja aí, antes da gente ler o capítulo todo do capítulo 9, o versículo 27 do capítulo 8, que foi o texto que a gente ficou trabalhando aqui no último estudo. Só para os irmãos relembrarem o contexto aqui desse foco que a gente está dando para o livro de Daniel. Capítulo 8, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Nós temos 3 expressões daquilo que Daniel sentiu em relação à visão. Ele mesmo menciona isso aqui no versículo 27. Por causa da visão que ele teve, que foi essa visão aí do capítulo 8, que a gente aprendeu que trata sobre o chifre pequeno, se lembram lá? Que era algo que se referia ao abominável da desolação, que era Antíoco IV Epifânio. Então, nessa visão, a ênfase maior é a esse personagem. E, de uma maneira maior, Daniel sente algumas coisas em relação a essa visão. É dito aí no início do versículo 27 que ele enfraqueceu, esteve enfermo e ele espantava com a visão que teve. Aí a gente trabalhou essas 3 coisas aplicando a nossa vida em relação àquilo que a gente precisa fazer se nós estamos vivendo nesses últimos dias ou ainda que a gente não esteja vivendo. Mas observando as coisas como estão acontecendo na sociedade e no mundo, aonde a gente não pode ficar apático como povo de Deus. Aonde a gente não pode ficar insensível, mas ter esses sentimentos que Daniel teve. Porque não é coisa qualquer. É o juízo de Deus que vai ser derramado sobre o mundo diante da realidade do pecado. Deus há de castigar. Então não é coisa qualquer para que a gente não tenha qualquer reação. A reação que a gente precisa ter é essa: se enfraquecer, porque aquilo tira todas as nossas energias, está diante dos nossos olhos algo que a gente sabe que lá na frente não vai ser bom. Pelo contrário, vai ser terrível. A gente precisa também se encontrar aí, depois de não ter forças, enfermo, né? Não é que eu estou incitando os irmãos aqui a pegar a enfermidade. Não, mas é porque isso é consequência do primeiro, né? Porque eu estou alarmado diante de algo terrível que vai acontecer, me esvai as forças. E quando a gente fica fraco, é por isso que a gente acaba gripando e ficando enfermo. E espantar também. Mas a gente já trabalhou isso, eu estou só relembrando os irmãos, porque basicamente são coisas semelhantes a essa que nós vamos ver aqui no capítulo 9, até o versículo de número 20, tá bom? O que a gente vai fazer, irmãos? Nós vamos ler a maioria dos versículos
E a gente vai pontuando algumas coisas. E eu quero que os irmãos observem essa oração de Daniel, ainda que o contexto que ele estava vivendo fosse um contexto diferente. Eu vou explicar para os irmãos quais são esses dois contextos. O primeiro deles, que está no versículo 27 do capítulo 8, é de uma visão trágica, de algo terrível que aconteceria futuramente com o povo de Israel. O capítulo 9 é um período diferente. A gente já tratou sobre isso aqui também. É um período onde Daniel, estudando a Escritura, interpreta uma profecia de Jeremias, e ao interpretar, ele entendeu que o tempo que Israel estava vivendo era o tempo final do que Jeremias havia profetizado. O que Jeremias havia profetizado? 70 anos de cativeiro na Babilônia. Os babilônicos são destruídos pelos... me fugiu a memória aqui, pelo Império Medo-Persa. Está aí no versículo 1. Quando isso acontece, e ao ler a lei de Deus, ao ler a Escritura, Daniel então entende. Estamos no período final do cativeiro, aonde Deus havia profetizado que o povo retornaria para Jerusalém. É aí que entra Esdras e Neemias, mais ou menos. A gente estudou Esdras aqui o ano passado. Então é um período diferente porque a visão que Daniel tem é uma visão terrível de coisas que aconteceriam ainda para frente. Agora, a situação que o povo de Israel se vê é uma situação, de certo modo, esperançosa. Porque depois de 70 anos longe de Jerusalém, eles vão poder voltar para Jerusalém. Mas, será que o povo de Israel estava preparado para voltar para Jerusalém? Ou esse povo continuava tendo as mesmas práticas anteriormente? Porque se fosse esse o contexto, eles iriam voltar, mas Deus iria castigá-los. E na verdade, isso já estava sendo antecipado, de que, novamente, eles seriam destruídos e derrotados por Antíoco IV Epifânio. Por conta disso, ainda que tenha sido um tempo diferente, porque eles estavam tendo a oportunidade de voltar para Jerusalém, Daniel, então, faz essa oração, onde nós temos que observar algumas coisas aqui importantes, para que sejam coisas que a gente pratique também na nossa vida como povo de Deus. Coisas para que a gente se atente e corrija. Porque a oração de Daniel é uma oração onde ele suplica a Deus algumas coisas. Mas, só para você observar, a partir do versículo 16, é que Daniel vai começar a pedir algumas coisas. Então, volte seus olhos aí, por exemplo, o versículo 16, só para exemplificar aqui. Ele diz, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aí o que ele pede? Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte. E aí ele continua pedindo. Antes disso, Daniel não pede absolutamente nada. Isso é importante para a gente observar o que Daniel mencionou em sua oração antes de pedir a Deus o seu favor e a sua misericórdia. E a oração em si começa no versículo de número 4. Mas o versículo 3 é importante para a gente também. Então, começando no versículo 3, diz o texto que Daniel voltou o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Só no versículo 3, irmãos, nós já temos aqui várias coisas pelas quais nós deveríamos estar tendo como prática
diante daquilo que nós estamos vivendo. Vou fazer uma pergunta. De certo modo, os irmãos acham que nós estamos vivendo dias melhores, iguais ou piores ao que o povo de Israel viveu, que os levou à Babilônia, onde eles ficaram ali escravizados 70 anos? Acompanharam a pergunta? Os irmãos acham que nós hoje, nos dias de hoje, estamos vivendo dias piores, iguais ou melhores ao povo de Israel antes de ser levado cativos à Babilônia? 3 alternativas. Tá, então, ele respondeu aqui com 2 respostas. Igual para pior. E aí? Estamos vivendo dias melhores? Só para melhorar aqui a pergunta, a ideia é, o povo de Israel estava vivendo em pecado, certo? Certo? Por causa do pecado, Deus falou, eu vou levantar uma nação que vai tirá-los daqui e os levará para uma outra nação, e vocês vão ficar escravizados lá 70 anos, porque eu castigarei vocês e vou derramar a minha justiça, o meu juízo e a minha ira. Então esse é o contexto, pecado. Aí eu volto a fazer a pergunta. Vocês acham que nesse contexto nós estamos vivendo dias melhores? Ou seja, nós não estamos tendo os mesmos pecados, somos mais santos, estamos tendo uma conduta mais correta, mais fiel à Escritura, ou igual aos israelitas, ou pior? Melhorou a pergunta aí? Vamos lá. Nossa, só. Posso esquecer seu nome, não. Isso. Gente, deu um branco aqui, ó. A Bruna já deu uma resposta, né? Com a cabeça assim, ó. Fala aí para nós, Bruna. Obrigado. Vocês acham que o povo de Deus está pecando mais ou menos? Ou igual? Ajudei ainda mais os irmãos na pergunta, na resposta, que eu encurtei. De igual para mais? O que você acha, Eliane? Não. Povo de Deus, coletivo. Sim. Não vai fugir muito disso não, né, irmãos? Eu acho que a gente pode excluir uma alternativa. Concordamos de que podemos anular a alternativa de que estamos melhores? Isso é fato, né? Então, ou é igual ou pior. Como é que tem sido a conduta dos crentes, meus irmãos, nos dias de hoje? São crentes que leem a Bíblia, oram, vão à igreja? São crentes que dão testemunho? São crentes que são fiéis nos dízimos, nas ofertas? São crentes que têm uma conduta intocável? Ou a gente está vendo muitos escândalos? Ou a gente não está conseguindo ver uma diferença entre um descrente e um crente? De certo modo, é igualzinho o povo de Israel, né? Porque a gente não vai entrar aqui nos detalhes todos daquilo que eles faziam. Mas o fato é que nós, como povo de Deus, de maneira geral, é lógico, meus irmãos, que há exceção e sempre haverá e sempre deve existir exceção. E tomara que eu e você sejamos parte dessa exceção. Mas quando a gente olha para a igreja de uma maneira geral, a coisa não está lá assim, né? Tão exemplar. E se assim é,
Qual é a nossa atitude? Porque uma coisa a gente precisa entender sobre a Escritura. Eu não sei se o termo está certo. Caso não esteja, que os irmãos me perdoem, e Deus também. Mas, quando a gente olha para a narrativa bíblica, parece que as histórias são cíclicas. Ou seja, elas se repetem, coisas muito parecidas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu já mencionei isso uma vez. Que a gente olha para até 2 Reis, o livro de 2 Reis, a partir do livro de Êxodo, não necessariamente o livro de Êxodo, mas o livro de Êxodo que narra sobre a história do povo de Israel, né, o todo. A partir de Êxodo até o segundo livro de Reis, nós vemos essa prática pecaminosa do povo de Israel, repetindo reino após reino, reino após reino. É lógico que haviam exceções, poucas exceções de reinos onde o povo não se desviava, porque o rei não se desviava e não fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas a maioria dos reis, do tempo que o povo de Israel viveu em Canaã, foi um tempo de pecado. Então, se repetindo. Aí nós vemos que até 2 Reis, Deus fala assim: eu vou aplicar o meu juízo, vou castigar vocês. Uma nação vai destruir vocês, levar vocês para cativeiro. Aí a gente chega em Daniel, aí Deus vai falar a mesma coisa. Eu vou levantar uma outra nação, um tempo futuro, onde vocês também, por causa do pecado, serão levados escravos para outra nação. E aí a gente vai para o Novo Testamento, a mesma coisa aconteceu agora através dos romanos. Então, irmãos, quando Jesus, no capítulo 24, capítulo 23, diz lá: ai de vós, escribas e tal, porque fizestes isso, matastes os profetas e tal, era o mesmo contexto. O povo de Deus vivendo em pecado, e agora, mais uma vez, Deus, através do profeta Jesus, o profeta por excelência, estava dizendo àquela nação: não passará essa geração sem que isso aconteça. Deus derrama o seu juízo, a sua ira, porque o povo estava vivendo em pecado. Será que nós não estamos vivendo um contexto muito parecido? Quando a gente olha para a igreja, os pecados que os crentes têm cometido, a vida, a conduta que os crentes estão vivendo, de certo modo a gente respondeu essa pergunta dizendo: sim, pastor, infelizmente, de maneira trágica, a igreja está vivendo dessa forma. Meus irmãos, o que nós temos feito em relação a isso? A mesma coisa que o povo de Israel, sabe o quê? Quando a gente não peca, vivendo como o povo de Israel viveu, e que essa não seja a nossa realidade, pode ser que o nosso pecado seja: eu acostumo. No que sentido? Em que sentido? Aquilo não... eu fico apático, sabe? Aquilo não gera... O que gerou em Jesus, e a gente trabalhou aqui numa escola dominical, uma ira santa. Jesus irou quando ele entrou lá no templo e viu: o que vocês estão fazendo aqui não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que vocês façam. E a ira dele é santa por causa do desejo dele pelo zelo das coisas de Deus. Será, meus irmãos, que nós, diante desse contexto, ou não estamos pecando, ou não estamos apáticos? Será que nós estamos tendo esse sentimento de Deus? Tem misericórdia. Até quando? Porque, irmãos, vamos prestar atenção numa coisa. Se o povo de Deus, se o homem, o ser humano, continuar vivendo como está vivendo, a história é cíclica no fato de que o povo pecando, o mundo pecando de maneira pontual, o que Deus derramou? A sua
ira, o seu juízo. Isso começou aonde? Lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Depois com o quê? Com o dilúvio. Depois com o quê? Babel, Sodoma e Gomorra, e por aí vai. Vai se repetindo. Vocês estão entendendo? Que se esse é o nosso contexto, a nossa realidade, nós não podemos estar inseridos praticando as mesmas coisas, e nós não podemos estar apáticos, mas a gente precisa ter esse sentimento que Daniel teve, que começou aí no versículo 27. Enfraqueci, estive enfermo, me espantava com aquilo que Deus estava predizendo que aconteceria por causa do pecado do povo. Versículo 3 do capítulo 9. Nossa, irmão, a gente só tem 10 minutos, né? O tempo passa rápido demais. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para quê? Para buscar com oração, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Irmãos, o problema é que a gente é muito fraco na oração, né? Mas a gente, primeiro, deveria começar insistindo em ter a prática de oração na nossa vida. Não só por nós, mas para Deus ter misericórdia, irmãos. Porque se o pecado continuar sendo praticado como está, Deus vai derramar o juízo dele. De certo modo, a gente não tem isso definido, né? Deus não nos revelou assim claramente, mas talvez a pandemia foi um derramamento do juízo de Deus. Mas a pandemia passou e o que o povo está fazendo? Carnaval, festa. Pior, meus irmãos, tragicamente a pandemia serviu para muitos crentes terem como prática aquilo que eles queriam ter, mas talvez não tinham coragem. Deixar de vir na igreja. Como que as igrejas, isso é geral, como que as igrejas estão vazias depois da pandemia? Sabe por quê? Acostumou. A nossa prática precisa sermos homens e mulheres de oração. Não orarmos apenas por nós, mas, meus irmãos, para que Deus trabalhe no coração do seu povo, para o seu povo ser santificado, irmãos. É um desafio, né? Mas a gente precisa, através da oração, mas veja, súplica. Qual que é a ideia que súplica traz para nós? O que seria algo que alguém suplica? É uma vez? É duas? São várias vezes, né? Súplica dá essa ideia de eu não saio daqui enquanto eu não receber o que eu preciso. É de insistência, perseverança. Veja, meus irmãos, que nós estamos apenas no versículo 3, e quanto daquilo que a gente observa do que Daniel fez, muitas vezes não é aquilo que a gente faz. Oração e súplica, quanto mais jejum, né? E aí a ideia de pano de saco e cinza é de humilhação, demonstração a Deus de que, de fato, ele desejava ali demonstrar para Deus o quanto que ele necessitava que Deus usasse de favor e misericórdia. Então, versículo 3. Versículo 27 a gente já observou 3 coisas. Versículo 3 a gente observa aqui oração, súplica, jejum e humilhação. Versículo 4. Aí, então, começa a oração. A descrição da oração de Daniel. Orei ao Senhor meu Deus. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Porque qual que era a realidade que o povo se encontrava? Pecado. E uma vida de pecado
resultaria no juízo de Deus, irmãos. Se há algo que a gente precisa considerar, a gente já aprendeu, lá em 1 Pedro, lembra lá o texto que fala que viver de maneira temerosa a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas? O que a gente aprendeu? É que ainda que nós sejamos crentes, ainda que nós não vamos para o inferno, porque Cristo nos livrou de lá, nós não podemos viver em pecado achando que Deus não vai tratar conosco, de que Deus não é justo, de que Deus não aplica a sua justiça. Ele fará isso. E aí a gente precisa ter essas atitudes, que começam em confissão. Confessar o nosso pecado. Daniel era uma exceção, de certo modo, né? Na maneira como ele vivia. Mas ele confessa, ele se coloca como parte daquilo que o povo estava fazendo. A realidade que todo o povo de Israel estava vivendo, ele se inclui nela. E a gente vai ver que essa é a ideia. Mas começa em confissão. De nós confessarmos os nossos pecados, orarmos a Deus suplicando para que Ele perdoe o pecado do seu povo, a maneira como o povo está vivendo, sem temor. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor. Então, como que começa a oração de confissão de Daniel? Começa reconhecendo. Isso aqui são coisas para a gente aprender, guardar. Então, vimos aqui coisas no versículo 3, versículo 4, que ele ora confessando. E como é essa oração de confissão? Ele reconhece quem Deus é. Ah, Senhor, Deus grande e temível. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para Deus apenas de uma maneira... ou a gente olha para Deus apenas no aspecto da graça, né? Deus é graça, Deus é bom. Mas Daniel lembra e reconhece: Ah, Deus grandioso e temível. Meus irmãos, Deus não é alguém qualquer para que a gente faça o que a gente quer e Ele vai relevar, tanto faz, não tem problema. Não, Deus é grande, todo-poderoso, temível. Alguém para nós termos medo daquilo que Ele pode fazer. Presta atenção, irmãos. Como que Deus fez todas as coisas que existem? Como? Vamos lá, vamos lembrar de Gênesis 1 e 2. Como que Deus fez todas as coisas? Isso. Ele só falou. E as coisas existiram. Deus é grande e temível. E nós não podemos viver no pecado. A ideia de temor é isso, né? Ter medo mesmo de fazer o que é errado, por saber quem Deus é. Então começa como uma oração de confissão, lembrando, reconhecendo de quem Deus é. Então esse é o primeiro aspecto, Deus grande e temível, mas ele continua e vai reconhecer um outro aspecto daquilo que Deus é. Se por um lado Deus é grande e alguém a ser temido, por outro lado quem é Deus? Como é que está aí no versículo? Em sequência. Alguém lê para a gente. Deus grande e temível. Apesar de Deus ser grande e temível, Ele é um Deus que guarda a sua aliança e a sua misericórdia. O que significa isso? Que Deus prometeu salvar o seu povo. Que Deus prometeu ser misericordioso com o seu povo, perdoar o seu povo.
Então, por um lado, Deus é aquele que, pecado, Deus fulmina. Mas, por outro lado, Deus prometeu salvar, perdoar. Essa foi a promessa, que começou lá em Gênesis 3,15, e Deus foi repetindo para os patriarcas, continuou prometendo ao povo de Israel, e por aí vai. E veja, irmãos, a gente tem que reconhecer esses dois aspectos a respeito de Deus. De que eu não posso brincar com Deus. Eu tenho que entender quem é esse Deus. Mas, por outro lado, eu tenho que recorrer a esse Deus que é misericordioso, para que Ele tenha misericórdia de nós e não nos trate como nós merecemos. Mas observe que esse aspecto aqui a respeito do que Deus é, que Ele guarda a aliança e a misericórdia, é para com quem? Para com quem? Para com os que amam a Deus. O que significa isso? Para com aqueles que se arrependem, se voltam para Deus. E não foi assim, irmãos? Todas as vezes que alguém reconhecia o seu erro, o seu pecado, confessava o seu pecado, reconhecia o seu lugar e o lugar de Deus, Deus visita, Deus abençoa. Então, nós temos aqui, versículo 3, versículo 4, essas questões para a gente colocar em prática. Orar, confessando o nosso pecado, suplicando, com jejum, pano de saco, cinza, com humilhação, reconhecendo quem Deus é, lembrando quem é o nosso Deus, e lembrar do que Ele é para que a gente possa recorrer à sua misericórdia, para Deus ter misericórdia mais uma vez sobre a nossa vida. Amém? Semana que vem a gente continua o versículo 5.